Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você muito e a toda a sua família também. Hoje, em todos os nossos templos, nós realizamos a reunião para restauração familiar. A primeira acontece às 7 da manhã, em São Paulo, depois às 9, 15 e 19h30, em todos os templos. Busque pela sua família. Todo aquele que crê, a Bíblia diz, se você crê, será salvo tu e a tua casa. Busque pela sua família, não desista. E domingo, Santa Ceia do Senhor, consagração dos dizimistas e o jejum da manutenção dos projetos de conquistas. Domingo nós vamos celebrar a Santa Ceia do Senhor e quem não toca no corpo do Senhor não tem parte com ele. E vamos passar 7 horas separados, reservados na presença de Deus em jejum absoluto. Todo primeiro domingo do mês, nós celebramos a Santa Ceia em jejum e passamos essas horas em jejum. E o resultado são definições e milagres que nós temos vivido sem cessar. Graças a Deus, em abundância. Amanhã eu vou estar na Celso Garcia, 777 no Brás, às 19h30, com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. Olha o que diz aqui em Deuteronômio 21. Olha que sério isso aqui. E o Senhor disse a Moisés, você vai descansar com seus antepassados. E este povo logo irá prostituir-se, seguindo aos deuses estrangeiros da terra em que vão entrar. Olha, olha o quanto isso é grave. Na terra que o Senhor ia dar a eles, eles ao invés de permanecerem após viverem o seu grande milagre, a sua grande conquista, no Senhor, eles passariam a adorar os deuses das pessoas que moravam lá. Eles se esquecerão de mim e quebrarão a aliança que fiz com eles. Naquele dia se acenderá a minha ira contra eles, e eu me esquecerei deles. Esconderei deles o meu rosto, e eles serão destruídos. Muitas desgraças e sofrimentos os atingirão, e naquele dia perguntarão, será que estas desgraças, essas dores, essas decepções, essas maldições, essas derrotas todas, não estão acontecendo conosco porque o nosso Deus não está mais conosco? E com certeza esconderei deles o meu rosto naquele dia, por causa de todo o mal que praticaram, voltando-se para outros deuses. Isso é sério. Quando uma pessoa deixa o Senhor e passa a colocar outras coisas no lugar, isso pode ser a própria religião. Tem gente que prioriza mais a religião, as regras da religião, do que o próprio Deus. Tem gente que a prioridade da vida dele não é Deus, é a religião, não é Deus. É o templo, é a igreja. Ele adora, não a Deus, ele adora o templo. Ele não adora a Deus. Ele adora o templo. Ele não adora a Deus. Ele adora alguém. Porque ele prioriza. A vontade de Deus fica em segundo lugar quando ele
está diante da vida, das coisas da vida, ele acaba dando prioridade a coisas que deveriam ser secundárias. Mas tem mais importância do que um relacionamento com Deus. Algumas pessoas, elas dão mais importância ao que não tem importância. Elas valorizam mais o que é menor. Elas investem mais naquilo que nunca poderia estar em primeiro lugar. Mas elas valorizam mais. Elas valorizam mais pessoas, elas valorizam mais a vontade delas, mais as coisas que elas estão vendo, mais as coisas que elas querem, do que o relacionamento delas com Deus. Elas quebram a aliança que Deus fez com elas. Elas quebram. O Senhor estava falando para Moisés que o povo ia quebrar a aliança que Deus tinha feito com eles. Eles é que iam quebrar. Não é Deus que quebra a aliança com a gente. Somos nós, quando deixamos de priorizá-lo, de obedecê-lo, quebramos. Então isso é sério. E o povo ia fazer isso, o Senhor estava alertando já. Que o povo ia se esquecer de Deus. Que o povo ia quebrar a aliança que Deus tinha feito com eles. Que as pessoas iam se voltar, aquelas pessoas se voltariam para deuses estranhos. Os deuses de pessoas que o Senhor tinha desapossado da terra para dar a eles. Você vê o tamanho da ingratidão. Quantas pessoas que têm agido com uma tremenda ingratidão. Talvez você está aí e você deixou o Senhor, foi priorizando mais as coisas do que o Senhor, priorizou mais a sua vontade, o que você achava, pensava, queria, suas opiniões. E você foi deixando Deus. E talvez Deus te abençoou tanto, como tinha abençoado o povo. Talvez você foi tão honrado, Deus fez uma aliança com você, te honrou, te ergueu, te mostrou que Ele pode erguer qualquer pessoa. E você simplesmente, por besteira, por orgulho, por não se render, por um coração duro, quebrou a aliança com Deus. Passou a se prostituir espiritualmente, se voltando para tudo aquilo que devia ser secundário na sua vida, que não devia ter importância nenhuma. Você deu mais importância a coisas que não têm importância. Você deu muito mais importância a coisas do que a Deus. A sua vontade do que a de Deus. Ou o que você acha e pensa do que o que Deus pensa, o que Deus quer. E aí, o que acontece? Algumas pessoas provocam a ira de Deus. E aí, o que acontece? Desgraças começam a chegar uma atrás da outra. Fracassos. Desgraças, fracassos N. Mas por quê? O Senhor explica tudo aqui. Porque ele disse aqui, ó, isso aqui eu tenho que ler isso aqui. Ó, e com certeza esconderei deles o meu rosto. Isso para mim causa muito temor. Imagina Deus esconder o rosto de nós. Significa que Ele deixou a pessoa. Você agora é por sua conta e risco. Você não quis isso aqui? Não foi essa a sua escolha? Então agora se responsabilize e assuma já as responsabilidades todas e as consequências. As consequências. E ele disse ainda aqui, ó, e aí vai chegar uma hora que o povo vai falar, será que todas essas desgraças estão acontecendo porque o Senhor não está mais conosco? Será?
Será que tudo isso de ruim que está acontecendo com a gente é porque o Senhor não está mais com a gente? E se a sua vida está aí, ó, só tem fracassado, só fracassos, se você vem acumulando fracassos, você está com Deus? Ou você acha que está com Deus? Na sua cabeça você está com Deus? Você está com Deus do teu jeito? Hã? Porque talvez você está aí dizendo, não, eu estou com Deus, mas Deus está com você? Porque onde Deus está, a bênção. Onde Deus está, as guerras existem, problemas podem vir, mas a gente vence. Nós vencemos. Quando uma pessoa começa a ver que nada na vida dela anda, perdas estão acontecendo e perdas estão acontecendo, tem algo errado. Porque uma coisa é você enfrentar guerras. Tem gente que adora dizer assim, não, eu tenho as minhas guerras, eu enfrento as minhas guerras. Todos nós enfrentamos e muitas. Todos nós enfrentamos muitas guerras. Mas uma coisa é você ter muitas guerras, enfrentar muitas guerras e vencer. Outra coisa é você enfrentar guerras e perder todas elas. Quando Israel estava com a bênção, Deus estava com Israel, a bênção do Senhor estava sobre Israel, eles enfrentaram muitas guerras, mas venceram todas. Venceram todas. Mas quando a bênção do Senhor não estava sobre Israel, Israel perdia. Então, isso não cola. Não, porque a Bíblia diz que a gente ia ter aflição. A Bíblia diz que você teria aflições, que eu teria aflições, que nós teríamos aflições, mas Ele nos livraria de todas. Então, uma coisa é passar por aflição e vencer, outra coisa é viver passando por aflição e perder. A coisa muda de figura. Entendeu? Problemas todos nós temos, mas se a bênção do Senhor está sobre nós, nós vencemos. Nós superamos. Nós prosperamos. As opressões, elas chegam, mas elas não te impedem de vencer. Lembra quando Israel era oprimido? Quanto mais Israel era oprimido, mais ele crescia. Porque a bênção do Senhor estava com Israel. Lembra quando Israel venceu Jericó? A fortaleza de Jericó? Era impossível ultrapassar Jericó. Mas eles ultrapassaram, as muralhas ruíram. E lembra quando Acã pegou as coisas consagradas, malditas, levou anátema para o acampamento de Israel? Eles perderam para a vila de Ai. Perderam para a vila de Ai. E o que o Senhor falou para Josué? Não estarei com vocês enquanto não arrancarem o anátema, a maldição. Então, quando Israel quebrou a aliança aqui com o Senhor, a bênção foi retirada. E uma pessoa pode quebrar a aliança com Deus de várias maneiras. Ela pode estar dentro da igreja. Ela pode estar no altar. Ela pode ter 500 Bíblias. Ela pode ter 500 anos de fé. Se ela não estiver no propósito, se ela não estiver dentro daquilo que é a vontade de Deus, ela vai fracassar. Ela não vai andar em vitória. Porque ou você se submete a Deus. Se você se submeter a Deus, você vence. Se você não se submeter, você não vence. Acontece isso aqui. Algumas pessoas acham que tem uma aliança com Deus porque elas falam em nome de Deus, que elas vivem uma religiosidade.
porque elas se apresentam como de Deus. Mas talvez Deus está escondendo o rosto delas. Porque muitos praticam uma fé hipócrita, só enaltecem aquilo que é conveniente, insistem em fazer aquilo que o Senhor reprova, insistem. Tem gente que continua insistindo em praticar a injustiça. Quantas pessoas que têm insistido na injustiça? Não tem como. A bênção do Senhor estar na vida de uma pessoa que insiste em fazer injustiça, em se manter na injustiça, em fazer aquilo que a Bíblia prega, condena com veemência. Entendeu? Eu fico vendo um bando de hipócritas que dizem, nós não toleramos o pecado. O que é pecado para você? Hã? Pecado para você é só adultério? Pecado para você é adultério. Hã? Pecado para você é adultério, beber, fumar, ir no baile. Hã? Mentir pode. Ser injusto, caluniar. Viver na mentira. Isso pode. Acorda, meu amigo. Acorda, desperta tu que dormes. Vai estudar a Bíblia. Hã? Aprenda. Vá aprender com a palavra de Deus. Vá aprender. Cuidado. Quem insiste em continuar na injustiça termina muito mal. Termina muito mal. Não há como prevalecer na injustiça. Não há. Pessoas que continuam insistindo na prática da injustiça são capazes de cometer injustiça. Elas não prevalecem. Leia a Bíblia, conheça a palavra. Compreendeu? Quando uma pessoa acusa alguém de algo, ela está na lei dos homens, ela corre o risco de um belo de um processo, quanto mais na lei de Deus. Mas eu digo uma coisa para cada pessoa. A lei dos homens é bem branda, ainda mais no nosso país. Mas a lei, as leis de Deus são fortes. A justiça de... Ninguém faz justiça como Deus. Ninguém nos vinga como Deus. Entendeu? Há coisas que a gente até pode fazer nas leis dos homens, usando as leis dos homens. Mas ninguém faz mais justiça do que Deus. Ninguém. Ninguém é mais justo. Ninguém sabe mexer no ponto certo como Deus. Ninguém. Então, Israel foi injusto com Deus, quebrou aliança com Deus e Deus escondeu deles o rosto. E eles pararam e disseram assim, será que todas essas desgraças que estão vindo sobre nós é porque o Senhor não está mais conosco? É porque o Senhor não estava mais com eles. E quando Deus não está com uma pessoa, nada de tudo que ela faz prospera. Tudo que ela faz acaba dando em nada. Atenta para a sua vida. Se você quebrou aliança com Deus, você precisa renovar a sua aliança, refazer sua aliança com Deus. E a gente só volta a fazer uma aliança com Deus, passa a ter uma aliança com Deus, se a gente decidir viver em conformidade com a palavra de Deus. Entendeu? Em conformidade com a palavra de Deus.
Exatamente isso. Atenta para a sua vida. Se volta para Deus. Não deixa o diabo cirandar com a sua vida. Não fica distante de Deus. Viva uma fé sincera. Onde há sinceridade, há prosperidade. Onde há hipocrisia, falsidade, não há abundância, não há prosperidade, não há sucesso. Deus ama você. Deus ama todas as pessoas. Deus não quer o mal de nenhum, Deus não quer o fracasso de nenhum. Deus quer a sua salvação. Mas a mudança da nossa vida, a vitória da nossa vida depende mais de nós do que de Deus. Mais de nós do que de Deus. Entendeu? Se volte para Deus. Tema a Deus. Não existe sabedoria sem temor. Se você tem praticado injustiça, sai da injustiça. É um contrassenso, eu já falei aqui, pedir justiça na injustiça. Viu? Não se engane. Não se deixe enganar. Cuida da sua vida espiritual. Se volta para Deus. Lembra daquilo que você já deve ter ouvido? Quando você aponta o dedo para alguém, tem 4 apontado para você. As coisas voltam. As coisas voltam. Cuida de você, da sua vida, da sua cabeça, da sua fé, da sua salvação. Entendeu? Uma coisa que eu tenho batido bastante. Cada um cuide de si. Porque a salvação é individual. Se você vencer, a vitória é sua. Se você perder, a derrota é sua. Estude a palavra. Busque conhecê-la. Não pega só o que é conveniente, não. A palavra de Deus no todo é muito importante, é fundamental, é essencial para a vida de uma pessoa. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba a oração. Eu volto já para nós orarmos. Como que a senhora chegou no Ministério Mudança de Vida? Eu cheguei logo que minha mãe faleceu e todo mundo achou que eu ia me desesperar o dia que ela tinha morrido, que eu ia me descabelar, que eu ia gritar, pois ela morreu do meu lado e eu fiquei numa paz muito grande, porque eu sabia que ela tinha a salvação de Jesus. E essa estrutura a senhora adquiriu no Ministério Mudança de Vida? Foi aqui mesmo e daqui nunca mais eu saio. E qual a vitória mais recente que a senhora alcançou através da fé que é ensinada no Ministério Mudança de Vida? Porque eu tinha uma rinite alérgica muito forte, meu nariz vivia escorrendo e eu queria o remédio, porque eu queria o remédio. Um dia eu estava na igreja, não tinha o remédio, eu me desesperei e pedi ao meu irmão que fosse comprar. Só que acabou. Agora, um dia na reunião do pastor Éder, eu estava sem o remédio. Quando terminou a reunião, eu falei, olha, estou sem o remédio, estou respirando muito bem e acabou. Pela honra e glória do Senhor Jesus. O que a senhora diria para essa pessoa que agora assiste esse programa e apenas tem acompanhado pela TV, pela internet e ainda não tomou a atitude de procurar um dos nossos templos? Como diz a bispa um dia no programa, levanta do sofá azul e vem para a igreja. Em nome de Jesus. O senhor está abençoado? Muito. Amém. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Domingo, dia 6 de julho, às 9 horas, Santa Ceia do Senhor e início do jejum da manutenção dos projetos de conquistas, com o encerramento das 15 às 16 horas. Procura lembrar-me, entremos em juízo juntamente. Apresente as tuas razões, para que te possa justificar. Momento da oração. Deus de Israel, eu oro nesse momento para que essa palavra realmente clareie, ilumine, desperte, tire a cegueira, as escamas da vida de cada um. Que cada um se volte para o Senhor e que não resista mais num pensamento estúpido,
mas que se volte para o Senhor com temor. Temor, meu Pai. Tem muita gente que fala do Senhor, mas não tem temor. E sem temor não há sabedoria sem temor. Sem temor não há como ir além. Como diz a sua palavra, que é para nós busque a paz e a santificação, que é temor, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então tem muita gente precisando pegar essa palavra e entender que é a tua palavra e não ignorar. Busque a paz e a santificação. E santificação não é só uma coisa ou outra. Santificação é um todo, é um coração transformado, temente, limpo. Abençoa todos que enviaram seus pedidos para oração. Eu determino vitórias sobre todos. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração e determino vitórias e definições. Abençoa os meus amigos e companheiros semeadores. Todos que têm semeado na tua obra, que sejam imensamente prosperadas essas pessoas. Desperta mais semeadores, porque quem planta, colhe. Pessoas, meu Senhor amado, que têm sido abençoadas por esse programa, que se tornem semeadoras dele, porque eu sei que essa atitude de fé vai levá-las a vitórias. Onde esse programa estiver chegando, que essa palavra esteja movendo pessoas ao temor, a uma vida realmente construída no Senhor, a uma aliança. Aqueles que quebraram a aliança que o Senhor fez com elas, que voltem a fazer uma aliança com o Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 32969449. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico. E onde vou estar amanhã às 19h30 com a reunião da busca do Espírito Santo e renovação da mente. Domingo, Santa Ceia do Senhor e o jejum da manutenção dos projetos de conquistas. Conte conosco do Ministério Mudança de Vida. Nós estamos aqui para te ajudar e podemos. E se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Domingo, dia 6 de julho, às 9 horas, Santa Ceia do Senhor e início do jejum da manutenção dos projetos de conquistas, com o encerramento das 15 às 16 horas. Procura lembrar-me. Entremos em juízo juntamente. Apresente as tuas razões, para que te possa justificar.